Bom, então, para mim falar sobre professoralidade é... não é difícil, mas é uma coisa que eu ainda tenho muitas dúvidas sobre, sabe? Eu tentei anotar algumas coisas aqui para poder falar, pensar sobre, sabe? É... E botando para fora e filtrando um pouco do que eu posso falar aqui, para não ficar tão extenso. Mas quando eu penso em professoralidade, né, com ser professor, eu me lembro da minha infância, na verdade, porque eu sempre precisei estar perto de rodeada assim de professores, professoras, porque eu sou filha única e minha mãe sempre passou o dia fora, então acaba que eu passava sempre o dia na escola ou na aula de balé. Então, desde pequena essa coisa não, isso de ser professor sempre me atravessou, mas como aluna, sabe? E pensar em ser professora lembrando das minhas professoras, dos meus professores, é muito louco porque você começa a enxergar de outra forma completamente, né? Ser aluno e ser professor são perspectivas completamente diferentes. E eu acho que eu tenho 23, quando eu tinha uns 17 anos foi quando eu comecei a dar aula, que eu comecei a dar aula numa escola regular, né, de ensino fundamental. É, comecei a dar aula de balé para crianças. E eu tinha uma professora na época chamada Ana Aparecida, professora de balé, que ela tinha uma especialização em dar aula para crianças. Ela lançou livros e tal. Li o livro, tirei algumas dúvidas com ela, sabe? Tentava sempre pegar dicas e tal, mas é um ambiente muito diferente, assim. Eu não sei lidar ainda com isso por insegurança. Como aluna, eu já tenho diversas inseguranças e ainda ensinando é ainda mais. Eu também sou maquiadora e eu me sinto um pouco mais segura ensinando a maquiagem do que a dança, porque a dança é ainda mais abstrato, né? Porque com a maquiagem você tem ali os produtos, você tem um processo criativo também, mas você tem uma coisa mais física que você vai indo. E na dança, apesar de você também ter a coisa física, é uma coisa ainda mais abstrata que você não sei explicar, mas o objeto da maquiagem na dança é o corpo, né? E por isso que eu acho que ainda é mais difícil do que ter um objeto como um pincel, uma sombra, uma tinta, enfim. E eu aprendi demais esse semestre, assim, ouvindo. Eu ouvi muito, mais do que participei falando, porque houveram discussões e atravessamentos, falas que não são da minha realidade. A maioria delas não são da minha realidade, não são coisas que me é questionado, sabe? E foi muito interessante perceber o quão pouco eu sei sobre professoralidade. Eu acho que sempre vai ser assim, né? A gente sempre vai tentar mais. E ouvir meus colegas falando sobre as questões que passam de dia a dia na escola pública, escola particular, em estúdio de dança, enfim, foi muito interessante. E para mim o ser professor, nessa questão de professoralidade, é muito mais sobre o outro também, é sobre si em reflexo do outro. Não sei se está dando para entender. Mas é isso. É, como você reflete no outro, sabe? É isso que, para mim, eu enxergo isso em relação à didática, a formas de ensino, né? Que é a didática, a metodologia, enfim. E foi muito interessante ouvir diversas formas, diversas experiências, diversas coisas que eu vou com certeza colocar em prática nas minhas aulas, né? Quando eu dou aula de danças, eu não estou dando agora, mas eu dou aula de balé. E sempre é um lado muito confortável, né? Porque eu venho desde criança fazendo aulas e é algo muito confortável e eu quero sair um pouco dessa zona de conforto tentando me questionar e questionar meus alunos sobre outras perspectivas da própria dança. Eu tenho feito aulas com o Geigo, a Anunciação, e ele tem trazido outras perspectivas do balé clássico para aula e isso tem me
me instigado, sabe? Eu tenho me questionado bastante ultimamente sobre o balé clássico, que foi algo sempre tão padronizado, tão quadradinho para as minhas formas de ensino, uma coisa tão monótono e tal, e transformar isso para algo que seja condizente com a minha realidade, com os meus pensamentos e com o que eu acredito. Então, para mim, a questão de professoralidade é essa, é o seu reflexo no outro. E o outro que faz te dar também um pouco desse reflexo, né? Quando a gente é professor, o aluno nos entrega muita coisa para que a gente possa entregá-lo, devolver alguma coisa para ele em troca, né? Não sei se eu consegui falar assim, mas esses são pensamentos que perpassam na minha cabeça sobre a questão de ser professora, de ser professor. E depois que você é professora, você começa a enxergar, entender e não compactuar, mas estar ali ao lado do seu professor, né? De compreendê-lo, entendê-lo, respeitá-lo, sabe? Enxergar diferentes formas de se fazer dança e dar aula. Então, é isso.